Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Dá pra voltar? Dá pra voltar ou não? Sejam muito bem-vindos ao primeiro PapoCast Imobiliário. Meu nome é Cauê Cunha, sou corretor de imóveis e eu vou dar a palavra agora para o Felipe. Fala, galera! Então, meu nome é Felipe Bueno, sou marqueteiro, basicamente, mais de 5 anos aí de marketing, mais de 150 imobiliárias atendidas, juntamente com o meu sócio, Bruno Brito. Fala, meus queridos, prazer, eu sou o Bruno, sócio fundador da 7D Assessoria em Marketing. E o objetivo é esse, a gente trocar ideia de marketing, falar de vendas e falar de gestão, voltado para o mercado imobiliário. Esse é aquele episódio que tem tudo para dar errado, mas agregar alguma coisinha do que a gente tem aí desse tempo todo de mercado, tudo que a gente vem acompanhando, né? Perfeito. Deixa eu só me apresentar um pouquinho, então, né? A gente vai te dar essa chance. Então, sou corretor de imóveis, trabalho há 10 anos no mercado imobiliário, já tenho uma certa carreira aí, já passei por poucas e boas e vou trazer um pouco da minha experiência para todos vocês, corretores, que querem nos acompanhar aí nesse podcast. Vamos lá para a primeira pergunta. Bruno? Bora, galera. Vou trazer, então. Bom, qual que é hoje, enfim, quando a gente fala de marketing, vendas e gestão, tem vários profissionais falando sobre, criando conteúdo no Instagram. Vamos começar contigo, Cauê. Qual que é o principal mito, assim, que tu escuta quando vai falar de vendas, vai falar de gestão, principalmente tu que tá bastante tempo na área, o que tu vê, assim, que o mercado tá falando e não é assim que funcionam as coisas? Vamos falar um pouco da parte de marketing. Acho que a gente conversou um pouco, eu e o Felipe, sobre isso também, referente ao mito do mercado imobiliário, e o feito é melhor do que o perfeito. Então, o corretor tem que botar a cara e tem que fazer. Ele tem que fazer o conteúdo dele, tem que botar a cara e fazer a mídia dele, né? Então, isso, muitas vezes o corretor acaba não fazendo essa divulgação dele, e ele precisa fazer essa divulgação. E um dos maiores mitos também do mercado imobiliário é que é aquela situação que o corretor tem que ser um excelente vendedor de cara. E isso é um mito. Ele vai aprender com o tempo. Então, isso vai desenrolar com o tempo da carreira dele. Nada como a prática, né? Eles colocarem a mão na massa para depois desenvolver isso com o tempo, né? E às vezes a gente acha que o melhor conteúdo é aquele mais perfeito, mais estruturado, mas muitas vezes o conteúdo que tem maior performance é o conteúdo mais básico, aquele conteúdo que realmente ajuda de forma simples, né? Eu vou falar um pouco sobre meus conteúdos, tá? Eu, por muito tempo, posterguei, não fiz, né? Então, acaba que eu deixava de fazer por não ser o excelente, por achar que eu não era capaz. E vocês sabem muito mais que eu que o marketing em si tem cases de sucesso que dão muito melhor. De repente, não é um vídeo tão elaborado, que tem muito mais resultado, de fato, do que um vídeo que... Sim, para te ter uma ideia, a gente tem até um case de alguns clientes que às vezes o cara chega, nossa, vou produzir um vídeo de drone, vou fazer uma super estrutura para vender. Nem é um case, né? É 90% dos casos. Eles chegam assim, vou montar uma super estrutura, vou fazer um negócio muito elaborado, vou gastar uma grana, 3, 4 mil para fazer um vídeo. E aí a gente coloca esse vídeo e junto a gente faz um vídeo simples do produto ali que mostra living, sala, espaços base do produto, e o resultado, cara, tende a ser muito maior. Então, às vezes, a gente fica nesse perfeccionismo de, vou fazer um negócio incrível, sendo que o básico bem feito funciona, né? Então, às vezes é melhor a gente errar ali, pecar por menos, do que querer botar uma super energia em algo que talvez não vai virar, né? Então, é um ponto aí que a gente sempre traz para os clientes. Cara, de todas as empresas que a gente atende, é muito interessante que a gente atende os dois extremos. Aquele cara, o perfeccionista, o que quer deixar para fazer o perfeito, e aquele que não quer. Falando em produção de conteúdo mesmo. Ele não quer. Ele quer contratar lá a 7D, quer contratar uma agência, quer que faça post, quer que faça anúncio, e o cara simplesmente ele não quer aparecer. E, cara, o meio termo, eu tenho visto
100% dos caras que eu acompanho aí, dos players de todos os mercados digitais hoje, falar que, principalmente em 2025, não tem espaço em mercado nenhum para quem não faz o básico bem feito. Então, começar aí pelo básico bem feito do marketing é o ideal para esse ano. Eu sou, no caso, eu sou gerente ali da Casa Porto, né? E eu já venho há muitas reuniões e muito tempo batendo na mesma tecla. Comecem a fazer, né? Vocês não é algo... eu lembro do início da minha carreira e foi uma situação que eu comecei o conteúdo, comecei a fazer. E esses tempos eu tava vendo um vídeo meu no YouTube, que eu nem tenho mais a senha do canal e tal. Não vai ter como excluir ele. E era horrível. Hoje já tá um conteúdo muito melhor, e eu sei que daqui 1 ano, 2 anos, eu já vou achar muito melhor o conteúdo. Então, se tu não parar, né? Não desistir. Se eu não desistir? Se eu desistir, deu. Se a gente não para, se a gente trava no caminho, não tem segredo. Lá na frente não vai estar melhor, vai estar até pior. Né? Não, isso é certo, e eu bato muito nessa tecla pros corretores. Façam isso, porque vai ter um resultado. É a resiliência, né? E hoje a minha rede social, meu Instagram, eu estou direcionando realmente para ensinar novos corretores, né? Captar novos corretores também. Porque o objetivo é esse, e outra é treinamento dos corretores. Tem muitos corretores que, olha, tá feia a situação. É formação, né? E tu, Bruno, fala pra nós o que tu acredita ser o maior mito do marketing, das imobiliárias, do mercado em si. Cara, o maior mito do marketing. Boa pergunta. Vamos lá. Cara, são tantos? É quase um bicho de 7 cabeças pra galera. Se eu for trazer, assim, o maior mito que eu vejo do mercado é acreditar que para te começar no digital, precisa estar investindo muito dinheiro. Porque a gente pega hoje, não, tem que estar investindo 5, 10, 15 mil, 20 mil para ter resultado. E o investimento, ele é parte do quê? Da tua escala. Obviamente, se tu quer construir mais, tu vai ter que investir mais. Mas hoje, tranquilamente, a gente tem clientes ali que começam com 500 mil, 2 mil e, cara, estão tendo um resultado muito bom, estão virando o jogo, como sabe? se fosse a questão do investimento mesmo, né? Comece com 10, 20 reais, investimento na bolsa, vamos supor. Exatamente. Comece. Outra, cara, às vezes é um investimento base assim, que tu faz e te traz um resultado, por exemplo. Vejo muito corretor, tá? O corretor vai lá, me diz aonde que ele vai botar hoje, por exemplo, 3, 4 mil e vai voltar uma comissão de 60 mil pro bolso. Cara, isso acontece em anúncio de rede social. E o cara, muitas vezes, ele não vê isso, sabe? Ele não leva isso como uma base, sabe? E muda totalmente o resultado dele. Pode mudar a vida do cara, entende? Exatamente. E aí eles não dão valor, não. Não vou aparecer, aí, não vou gravar vídeo, porque vai me dar muito trabalho, vou ficar no meu conforto aqui. A imobiliária tem que me entregar a coisa, eu não vou ir atrás. Isso acontece, tudo no dia a dia deve ver isso. A gente fica louco. Demais. E o cara não pensa, né? Esses caras que pensam, por exemplo, o corretor que chega lá, eu não vou me posicionar, não vou fazer um vídeo, não vou fazer nada, não é aparecer, falar, não é o meu talento. Sim. Ninguém nasceu com esse talento. Pô, não existe isso. Mas, cara, eles não pensam que hoje, principalmente no digital, quem captou o lead lá foi a Casa Porto. Só que chegou pro corretor, atendeu o cliente. Ele atendeu no WhatsApp dele. O que o cara vai fazer? Como é que o cara vai comprar um imóvel sem saber quem é a pessoa? Ele vai pesquisar quem é a pessoa. Aí chega lá na rede social da pessoa, é privado, tem uma foto da praia no perfil, não fala nada. Pô, que confiança. Cervejinha, pé na areia. Cara, que confiança que tu vai passar para esse cliente, enquanto tem mais 10 corretores que vão ser abordados pelos próximos anúncios, e o cara tá lá se posicionando, tem um vídeo legal, tem a família, tem a conexão, tem conteúdo de valor no feed dele, que vai gerar muito mais conexão e ele vai automaticamente perder para esse cara. A Casa Porto está fazendo o trabalho, o marketing dela, mas o corretor que está apagado lá, que não vai gerar essa confiança, claro que o cliente ele vai olhar em outros canais também, né? Mas principalmente hoje nas redes sociais é a primeira coisa que a gente faz. Então, é enxergar lá na frente, né? Não está convertendo muitas vezes por quê? O que está acontecendo por trás? Sim. Eu trago muito isso até, eu tenho um treinamento presencial que eu falo muito sobre isso, que não adianta às vezes tu ir lá, encher de grana em tráfego, invisto em anúncio, chega um monte de cliente, aí entra no teu perfil, lá tá uma bagunça.
não tem quem tu é, não tem nada falando sobre ti realmente. Não tem a congruência, né? Não gera uma conexão, né? E pra te gerar conexão, hoje eu acho que é muito simples, tá? O que eu aplico e faço no meu perfil, enfim, a gente tem venda chegando na CTD, todos os meses, basicamente, a gente fecha um negócio que vem através do meu Instagram. E, cara, é base. É investir em humanização, então tem que ter a tua humanização do dia a dia, é investir junto em, vamos lá, conteúdo de valor. O que gera valor para minha audiência? O que conecta com a minha audiência? E, junto, a gente trabalhar produto. Porque o cliente nos segue para quê? Ver produto. Então eu tenho que ofertar. Eu tenho que mostrar o que eu estou vendendo. Quando eu sigo esses 3 pilares, cara, é simples. Teu perfil tá bem estruturado. Quando o cara vai entrar lá, ele vai saber o que tu vende, o que tu vai gerar de valor para ele, e também ele vai conectar contigo, porque a humanização conecta. A vida pessoal conecta. Então, aproxima muito, né? Hoje a maioria dos corretores que a gente vê no mercado, né? Eles usam o Instagram deles como se fosse realmente um classificado. Tu entra no Instagram do corretor, parece que tu tá entrando no Viva Real, no Zap Imóveis. É um site. É um site. Realmente o cliente, quando entra no Instagram do corretor, ele quer ver outras situações, além de só imóvel. Porque o corretor hoje, ele publica imóvel, e esquece outras situações como dicas, como um hobby, um que hobby. a pessoa gosta de fazer. Exatamente. Outra coisa, o que realmente dicas, pense em algo positivo para o teu imóvel, dicas para algo positivo, uma posição sul, uma posição leste, uma posição norte, tem tal e tal, né? Então tem que trazer um conteúdo para o cliente dele, além de só imóvel, né? Porque só imóvel ele pode ver no Zap e no LX, no Viva Real, enfim. E a ideia é ele ver um conteúdo de o porquê aqueles imóveis são importantes e qual o conteúdo que esse corretor traz de benefício pro cliente. Isso é o mais importante. O porquê que eu vou comprar com esse corretor e não vou comprar com outro. Eu vejo 2 extremos, tá? Dentro disso que vocês estão trazendo. Os 2 extremos são o cara que descobriu a humanização e ele só quer que tenha lá vídeo, fotos de pessoas no feed, não quer mais que tenha imóvel, não quer mais anunciar. Instagram fechado. Ninguém entra. Não, eu tô falando até da imobiliária, tá? Tô falando de imobiliária. Clientes que chegam pra gente, cara, não quero mais post de imóvel no meu feed. Eu quero só pessoas, eu quero só humanização. Mas aí também deixa de ver os imóveis. E o outro cara que ele não tá nem aí, que é aquele primeiro que a gente falou que não se preocupa muito, ele quer os leads chegando, posta só imóvel lá e tá tudo certo. E, cara, tem que ter o meio termo. Eu acredito muito que o meio termo é sempre o caminho certo e o básico bem feito. A humanização, a conexão, que é o que vai gerar diferença na tomada de decisão do teu cliente, é o que vai fazer o cara comprar de ti, é esse diferencial que tu vai entregar lá, tanto quanto tu vai agregar valor, que às vezes o cara ele tá buscando o imóvel dele, e ele não sabe a diferença que vai fazer na vida dele e da família dele a localização. Ele não sabe a diferença que vai fazer na vida dele. Eu tenho um amigo bem próximo que não olhou a posição solar antes de alugar um imóvel e aí tava mofando as paredes lá. Entendeu? Eu tive esse problema. Então, sozinho tá longe. Então, cara, pensa, tu entra no feed do cara lá, tá? Ele tem os produtos. Ele tem o apartamento, o imóvel, ou a casa, enfim, na região que tu busca. Ele tem lá. Cara, ele mais 50 imobiliárias tem aquele produto, tá? O que vai ser a diferenciação? O que tu vai agregar de valor para ele. Que ele vai olhar, às vezes, no teu feed e vai ter lá sobre a posição solar, vai ter uma conexão, vai ter talvez uma foto com um filho, tu tem um filho pequeno, vai ter uma foto com o cachorro, tu gosta do cachorro daquela raça, enfim. Então, cara, o meio termo gera perfeição, porque só a humanização, só o conteúdo não vai direcionar a pessoa do que tem no teu feed, do que tu vende, não vai prender ela, e só o imóvel todo mundo tem. Então, por esse caminho aí. E falando de rede social, principalmente Instagram, acho que a plataforma, acho que a maioria dos corretores usam, né? Nessa minha trajetória de captar novos corretores e de treinamento, enfim, eu me inspirei em alguns cases de sucesso a nível Brasil. Analisei vários perfis, né? E eu fiz uma viagem com a minha família agora, no pós-carnaval ali. E eu senti a necessidade de compartilhar isso com o público do meu Instagram. Por quê?
eles têm que entender que também o corretor, o empresário, o dono de imobiliário, ele tem uma vida. Então, isso é importante para... Pô, ele tá desfrutando com a família. Ele tem uma família, tem uma esposa, ele tem uma filha. Isso é muito importante. Então, no meu caso, por trás eu não vendo hoje imóveis, né? Hoje quem vende são os corretores. Mas mesmo assim, para o público que eu quero atingir, isso é muito importante, essa humanização. Então, eu tenho que passar isso para quem está olhando meu perfil. E eu acho que eu também gosto de olhar perfis Sim. de que realmente não é só imóvel ou só imobiliária, né? Para mim faz muito sentido isso. Exato, cara, sensacional. É isso mesmo, é encaixar todos esses pontos e unir, né? Pra ter o perfil perfeito ali que a gente chama, né? Bom, eu tenho até uma pergunta aqui relacionada, eu vi que tu trouxe no começo sobre o corretor, ele não começa bom, né? Ele vai ficando bom com o tempo. A gente não nasce bom, então. Só tu que foi assim. Tem os gurus da internet que são ruins tudo, né? Não, nunca vi, né? Um ano eu tô vendo mais que todo mundo, não sei o que tem resultado. O que tu considera, assim, ó, se tu pudesse dar um conselho pro Cauê do passado? Tu já foi corretor, né? Já passou por essa cadeira. Eu sou corretor. Que conselho... olha aí, ele é corretor. Que conselho tu daria, assim, se tu tivesse dar um conselho pro Cauê do passado pra ter um bom resultado? Então, do Cauê do passado, né? O conselho que eu daria é fale pro maior número de pessoas a tua profissão e o que tu faz. Fale para todo mundo que tu é corretor. Porque no início da minha carreira, eu tinha vergonha, não nitidamente de ser corretor, mas internamente eu tinha essa vergonha. Então, familiares meus, amigos meus divulgavam o meu trabalho. Sim. E eu, Cauê, não divulgava. Sim. Então, isso é muito sério para o início de uma carreira. Tu tem que começar aquilo ali, não como, agora tu é corretor. Não, eu sou corretor. Sim. A pergunta que mais fazem pro corretor é, tu ainda é corretor? Não, eu sei, eu sou e você sempre. É uma profissão que te vai te levar em lugares incríveis, né? Então, Cauê, divulgue mais o teu trabalho, o corretor que está iniciando, divulgue mais o teu trabalho para o maior número de pessoas possíveis, né? E a resiliência. A resiliência é uma coisa que no início faltou da minha parte. A resiliência de fazer, né? E hoje eu vejo muito mais corretor de imóveis bons que tem resiliência do que aquele bom vendedor, sabe? Ele já nasceu com esse dom, ele é um bom vendedor. Sim. E geralmente, quando tu é um bom vendedor, tu não tem a resiliência e organização. E esforço vence talento, né? E o esforço vence talento. Então, o que eu diria... Claro, eu tenho a resiliência na profissão, né? Tive, por quê? Porque eu tô até hoje, faz 10 anos. Mas lá no início, se eu tivesse mais resiliência, o resultado seria ainda melhor. Então é isso que eu posso passar pra quem tá iniciando a carreira, né? Massa demais, hein? Essa daí já pagou o podcast. Já dá pra encerrar. E, cara, é exatamente isso. Eu já tive esse teu mesmo bloqueio de falar, né? Cara, trabalho com marketing, seu chato. O marketing. E, cara, daí tu começa a quebrar isso e começa a ficar com cara de chaves quando tu chega ali o teu conhecido, alguém próximo de ti que gosta de ti, te contratou o vizinho porque não sabia, ou comprou do vizinho porque não sabia que tu trabalhava com marketing. Assim, se eu contasse quantas pessoas conhecidas compraram com outros corretores, só por ter falado que é isso que eu faço. Umas três porque você deixou de falar. Tem a frase eu deixei de falar que eu era corretor. Porque eu deixei de falar que eu era corretor. Mais de 10 pessoas, conhecidos meus, deixaram de comprar comigo porque eu deixei de falar que eu era corretor. Que eu vendia, que eu trabalhava com imóveis. E a ideia de tu falar isso não é tu vender numa roda de amigos. É tu plantar a semente que tu é corretor e... eu preciso comprar um imóvel, alguém precisa... o Cauê é meu amigo, eu vou indicar ele. Então não é sobre tu vender naquele ambiente. É sobre tu plantar uma semente e as pessoas lembrarem do que tu faz. Perdi muito a venda. Na verdade, eu não perdi, né? Eu deixei de ganhar. Tu perde algo quanto tu já tem. Eu não tinha, né? Mas deixei de ganhar. E essa é a base do relacionamento, né? Às vezes, muitos guris falam hoje sobre networking, não sei o quê, e aí as pessoas chegam com aquele tom de interesse nas outras. Cara, o networking, o relacionamento,
ele é basicamente tu chegar, te apresentar e agregar valor, se relacionar. É basicamente relacionamento. Não é tu ser aquele cara que chega querendo sugar algo da Tu outra vê que pessoa. ele tá sendo intencional demais ali, né? Não é isso, né, cara? É tu trocar uma ideia de boa que a gente tá fazendo aqui. Isso daqui pode dar negócio, pode não dar. Pode. Então, esse o fruto, assim, gerar conhecimento, servir, que eu tenho certeza que lá na ponta a conta fecha. Né? E, então deixa eu fazer a pergunta agora, né? Manda. Vocês dois, o que vocês diriam pro Felipe do início da carreira e o Bruno, o que tu diria pro Bruno do início da carreira? Cara, eu diria, no início da minha carreira, primeiro não desiste, né? Esse é o fato, vai adiante. E, cara, primeira coisa, assim, quando a gente começou a ganhar um dinheirinho, vamos dizer assim, a gente começou a querer desfrutar, né? Conhecer as coisisas da vida. Desfrutar depois, então. Era festa, não sei o quê. Era o cara festa. adora. Foi conhecer a vida. Coisas que a gente não tinha acesso. A gente veio de baixo, tu também veio de baixo, o Bruno veio de baixo. A gente não tinha acesso, a gente se emocionou a querer conhecer essas coisas. E, cara, eu diria para ele primeiro pensar em investir em si, investir no seu conhecimento e buscar não um conhecimento, por exemplo, no começo, que a gente começou com a empresa, eu queria, cara, saber de marketing operacional, me encantei muito pela parte criativa, designer, conteúdo, sempre foi, mas a minha parte é um negócio de família. Sim. Então, cara, eu queria saber sobre aquilo. E eu diria para ele, cara, busca um conhecimento amplo, busca uma visão macro de tudo, assim, que tu for fazendo na vida. Eu entro um pouco nessa linha também peraí, perdi muito tempo com a operação. Por quê? Vamos lá. A gente construiu o negócio faz 5 anos, a gente tá crescendo cada vez mais, mas o que eu percebi? Os 2 primeiros anos, ele foi só aprendizado. O que é o aprendizado? Só martelada. Só martelada. Tava na cara apanhando pros outros. Não sei de negócio, não manjo de negócio. Porque qual que é a missão? Assim, o cara começa, a gente era marqueteiro, a gente não era empresário. E era eu presa, né? Eu e ele fazendo pra ganhar dinheiro, cara. Sim. Basicamente. E aí a gente começou lá. Aí, tipo, o nosso negócio ele é muito retenção de cliente, né? Então, em um mês, tinha 6 clientes. No outro mês, tinha 8. Aí, no outro mês, eu voltava pra 4. No outro mês, eu tinha pra 6. No outro mês, tinha 8. Então, eu fiquei nesse looping, a gente ficou nesse looping uns 2 anos, bem dizer. De começa, anda e não cresce. Não cresce. Por quê? Eu não enxergava que eu tinha um negócio. Eu só queria focar em entregar pro meu cliente para ele ficar comigo. Quando eu enxerguei, olha, eu preciso ter marketing, eu preciso ter vendas e eu preciso ter gestão. Tem que ser um bom gestor. Precisa ser um negócio de verdade, uma empresa, não eu preso. Não eu preso. Cara, quando eu mudei essa mentalidade de eu sou o marketing, o negócio mudou muito, cara. A gente começou a fazer marketing, hoje a gente capta cliente de 8 lugares diferentes e, tipo, todo mês tem demanda, reunião chegando, venda acontecendo. Então, o processo se tornou muito melhor quando a gente viu o pessoal de marketing, vendas e gestão. E, cara, por que eu digo da visão macro, tá? Porque quando que a gente enxergou isso? Quando a gente foi estudar desenvolvimento pessoal. E a gente descobriu que, cara, o pessoal falando de propósito. Cara, o propósito da nossa vida, o propósito de uma pessoa para ter sucesso é ajudar mais pessoas, é padrão. Tu olhar as pessoas que tiveram mais sucesso no mundo inteiro, elas descobriram coisas novas, inventaram, criaram algo grande e ajudaram, às vezes, uma nação. Tu olha lá, o cara do Spotify, tu tinha que ir lá comprar CD ou baixar vídeo do YouTube, do ForShare. Era uma... Facilitar, né? Cara, o cara descobriu algo que em 1 segundo eu toco qualquer música do mundo inteiro. Ele mudou a história de uma nação e, o cara prosperou pra caramba. Dentro disso, a gente descobriu esse propósito, a gente começou a ver isso no nosso trabalho, olhar para o nosso trabalho ali operacional e ver isso, cara, a gente começou a ver imobiliárias que começaram com a gente, 1 pessoa, 2 pessoas, já estavam com um time de 10, cara, triplicaram a imobiliária, e tu vê, tipo, a gente começou a ter um contato até mesmo pessoal, a vida deles prosperando, melhorando de vida. Trocando de carro... conseguindo construir coisa pra família. Contratando mais pessoas. E aí a gente parou e pensou, cara, o que a gente vai fazer para ajudar mais pessoas? A gente precisa transformar essa porra aqui numa empresa. A gente precisa de mais gente. A gente precisa multiplicar isso aqui. A gente precisa montar um escritório. A gente precisa trazer mais gestores de tráfego, mais social media, mais designers. Só voltando um pouquinho à situação da gestão, né?
Acho que a maioria dos empresários, quando começa, não tem essa noção da gestão. Não, é Só que operação a mil, né? Só que entre tu não ter o conhecimento e tu ser inteligente que tu não tem o conhecimento, tem uma diferença. Pô, eu não sei fazer a gestão, eu não sei lidar com marketing. No momento que tu não sabe e tu buscar um profissional para fazer isso, a tua empresa vai dar um salto. Por exemplo, eu sou bom corretor, eu sou bom corretor, mas eu não sou um bom gestor para fazer a gestão da imobiliária, mas eu sou bom corretor. Então, o que impede, de repente, de eu contratar uma pessoa só para fazer a gestão imobiliária, botar umas moedas para fora, né, pagar uma pessoa bem, fazer um investimento, mas eu sei que vai ter um profissional, de fato, muito bom fazendo aquilo ali. E eu não sou bom. Ou, de repente, eu posso me tornar, ou eu não quero me tornar um bom gestor. Mas eu sou um bom vendedor. Mas, pelo menos, eu tenho aquela noção de que eu quero que o negócio cresça, então eu vou investir nisso. Diferente da forma que for. E a gente tem clientes, inclusive nesse sentido que tu trouxe, tá? A gente tem clientes que, cara, eles são investidores. E eles buscaram sócios, buscaram gestores, buscaram... Cara, o meu papel na empresa vai ser, eu quero abrir imobiliária e o meu papel vai ser gestor, ser investidor. Eu vou ter gestores, vou ter sócios que vão fazer essa parte operacional lá dentro. Sim. E tá tudo bem, entendeu? O negócio, cara. Isso acontece e eu vou te dizer, eu acho que isso acontece, tá? Mas eu acho que acontece mais ainda, Felipe, na situação de eu sou um corretor que tem uma excelente performance, e agora o que eu vou fazer para ganhar mais dinheiro? Vou abrir uma imobiliária. Só que eu começo. Só que o resultado da imobiliária não é tão grande quanto eu ganhava sozinho. Então eu tenho que ter essa mentalidade de que, eu não sou um bom gestor, o que eu vou fazer? Eu sei que tem muitos cases de sucesso falando, o corretor, o dono da imobiliária não pode vender. Beleza, de repente ele não pode vender se ele é o dono e gestor. Mas de repente, se ele se colocar uma posição abaixo de que, não, eu vou ser corretor, eu vou entrar numa roleta de atendimento e vou botar um diretor, é outra história. Muitas vezes o bom vendedor não vai ser o melhor gestor. Não quer dizer, né? Exato. Essa é a liberdade de empreender, né? É a liberdade colocar de empreender aonde tu quiser, mas saber que uma empresa ela precisa de uma estrutura, né? E, cara, eu vejo também dentro disso muito corretor que cresce, ganha dinheiro, e aí pensa o que eu vou fazer para ganhar mais. Daí os caras abrem imobiliária e, cara, eles não têm a mínima noção. A noção que eles tinham era de venda, de correr como corretor e vender. O cara não tem noção de fazer aquele básico do CRM, de treinar o time, de marketing e toda essa sequência, enfim, tudo que a gente veio falar hoje aqui, inclusive. Mas tem o lado pior, e é um tipo de empresário que existe, que é aquele que, não, eu não vou contratar, vou trabalhar sozinho, vai ser só eu no meu time. Mas não vai escalar, né? E aí ele não cresce, não escala, não constrói negócio. Pô, é uma merda contratar. Quem é empresário aí sabe, é uma merda contratar, cara. Não é tão simples assim. É bem complicado. O que tu ainda tem mais que fazer? corretor que não tem salário. Não tem salário, Como é que tu vai vender ideia pro cara? A gente, na 7D, a gente apoiou bastante com isso, com contratação e tudo mais. E RH, cara, poxa, RH é complicado, dependendo do caso ali. Às vezes, leva um mês pra mandar uma vaga, 2 meses pra preencher uma vaga. O que a gente fez, que ultimamente deu muito certo, acho que é legal compartilhar esse ponto, foi a gente pegou e entendeu que contratação é como se fosse um funil de vendas, cara. Como que funciona isso na prática, tá? Eu tenho que ter vários hunters, várias pessoas contratando lá em cima, pra quê? Lá embaixo eu contrate 3, 4. Então, tipo, eu tenho que entrevistar 100 pra contratar 3, 4. E aí eles vão avançando nessa jornada. Cara, quando a gente aplicou isso, querendo ou não, contratar é difícil, mas ficou mais fácil, né? Vamos concordar que foi algo que a gente adaptou dentro disso e tá funcionando. É que, na verdade, é quantidade, né? O corretor que trabalhava com 2 documentação para fechar 2 vendas no mês, a probabilidade de ele não fazer nenhuma venda no mês é muito grande. Então, ele tem, tudo é a quantidade. A questão da contratação também, né? Vou chamar quantos? Chamar 100 pessoas para começar a trabalhar comigo, para 50 responder, para eu conseguir marcar 20 entrevistas, para dar 20 entrevistas, 5 vão ser bons para contratar um. Aí tu contrata esses 5, aí 4 não aparecem no primeiro dia e um tu marca entrevista com 5, ficou só com 1. Já que e é isso aí. E eu vejo muita gente botando energia em venda, mas não bota energia em contratação também, cara. Tem que ser
Senão tu vai entregar como? Como é que vai operacionalizar isso? Então é um fator importante também dentro dessa jornada. Cara, e a gente tá numa geração, não sei se a palavra certa é medíocre, mas vou deixar essa dessa forma. geração Z, De pessoas que não querem aparecer para trabalhar, querem o home office para ficar lá jogado no sofá, produtividade lá embaixo. E, cara, pessoas que não querem nem ir presencial numa Reunião? não, numa vaga, entendeu? Tipo, para fazer lá uma entrevista contigo de emprego, os caras não querem presencial. Porra, que porra de interesse é esse que tu tem de trabalhar, de crescer? Como é que a gente vai contratar é um a cara tua desse? profissão, não tem como. E tu não quer ir lá sentar frente a frente, cara a cara com o cara, conhecer, trocar ideia, trocar, enfim, entender mesmo a sinergia da pessoa, sabe? A geração mostra. Mas eu entendo que tu fala da geração, mas eu acho que claro, a geração quanto mais nova, mais isso vai acontecer. Mas isso já tá poluído em até as gerações passadas, vamos dizer. O pessoal na faixa de 40, 45, 35, enfim. Vou dar um exemplo do corretor. O corretor não vai atrás de cliente. Ele espera quando que é que vai vir o próximo lead? Cai do céu. Próximo, né? A situação do corretor hoje, que não tem sucesso, é isso, é esperar o lead cair no teu colo. E isso acontece, e não é em uma imobiliária, é em todas as imobiliárias. Diversas, né? O corretor hoje, ele não é, vamos dizer assim, um captador de clientes também. Ele tem que captar um cliente vendedor. E a forma de ele captar é botando o rosto dele, presencial, online, né? Então, até uma geração passada já entrou nesse meio de eu vou ficar atrás do meu telefone que eu tô mais seguro, né? Só que tu tem que botar a cara para as coisas acontecerem. Cara, e é muito o ambiente, né? O ambiente, às vezes, das pessoas da outra geração, tá vendo, cara, um ponto certo que deu ali do outro que tá fazendo aquele mínimo, tá fazendo nada e tá dando sorte às vezes. E, cara, sempre que a gente dá um passo, surge um novo desafio. Igual o Bruno trouxe. Foi uma grande virada pra gente ali. Eu vejo muitos empreendedores hoje, voltando um pouco na contratação. Começam lá a crescer a empresa, começam a postar em rede social, pedir para todo mundo divulgar que está contratando, traz família. Inclusive, trazer família foi uma coisa que eu e o Bruno, desde o momento que a gente descobriu que precisava contratar pessoas, a gente acordou que não contrataria, só se fosse uma prestação terceirizada. Sim. Então, família não trabalha junto, cara. Cristiano não tem lugar pra ti, tu sabe já. Não vai dar. Nem lá com o currículo. E aí, cara, a gente descobriu isso. A gente começou a fazer isso, cara, postar, divulgar, apareceu pessoas. A gente contratou pessoas boas, contratou pessoas ruins, mas foi indo. E aí surgiu o próximo desafio, a gente precisava contratar mais pessoas. Aí foi indo, cara, a gente descobriu prestadores de RH. Cara, inclusive uma baita dica para quem está começando a crescer a sua empresa é buscar prestadores de RH ali, tu paga por vaga para pessoa, tu, enfim, faz todo aquele filtro, cara. Traz pessoas muito boas, é uma dica muito válida para as empresas. E aí a gente começou a precisar contratar mais, trazer mais pessoas para o topo desse funil. Só que às vezes esse cara, ele tira férias de 3 meses, é um perfil de RH. Né? E aí a gente precisava de mais pessoas no topo desse funil. Então hoje a gente tem cerca de 3 ou 4 parceiros. Quando a gente tem uma vaga, a gente divulga a vaga com esses caras e eles nos trazem candidatos e dessa forma só manda no flui grupo muito. Vaga, cara, vai começando a aparecer candidato. Um Muito vai mandar. legal. Se é aquilo, se eu mandar para 5, se 2 aparecer, a gente também já, né? Então, cara, baita dica, assim, para quem quer crescer a empresa é primeiro ter combinados com o seu sócio, como esse, que vai fazer dar certo ao longo do tempo, e também buscar profissionais, independente do que for. Buscar profissionais vai trazer cara, agora tu falou um pouco de contratação, né? Me veio uma situação na cabeça aqui que a maioria dos profissionais em si são contratados pelo seu currículo, né? E são demitidos pelo seu comportamento. É um processo então, natural. Então, o currículo é bom no início. Mas como é importante essa entrevista presencial, porque
tu consegue fazer a análise de quem vai trabalhar para ti. Presencialmente, tu consegue fazer muito melhor isso. A forma de se vestir, a forma de conduzir uma conversa, a forma de falar, a forma de se comportar numa reunião. Isso é muito importante. Então, tu contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Então, o que vale mais? O currículo ou o comportamento? E aí, o que Sempre vale o mais? primeiro, né? Comportamento, né, cara? É o que movimenta, é o que faz no dia a dia, né? O que a pessoa vai fazer no dia a dia e vai executar. Né? Esses dias, eu não me lembro onde que eu vi isso, sobre contratação. Era uma empresa que eles deixavam uma câmera na frente do trabalho ali, do local, e deixaram uns papéis no chão da calçada, assim. E chamaram, sei lá, umas 20 pessoas. E quando as pessoas entravam pra dentro da porta do escritório, não vamos te contratar e tal. Eles nem sabiam por quê. Por quê? Porque eles estavam vendo lixo na rua sobre um comportamento e não passaram por cima do lixo, não juntaram e botaram no lixo, porque o lixo estava próximo. São detalhes que falam mais sobre a personalidade da pessoa do que o currículo. Exatamente. Né? Então, a personalidade, o comportamento vale muito mais do que, de fato, o teu currículo. É importante, curso, sou formado em tal área, é muito importante. Não pode abdicar de uma coisa por causa de outra, né? Sim. Mas o comportamento é essencial. E dá pra mudar o comportamento. Quantos cases de sucesso aí a gente vê, né? É só querer que começavam, acontece, né? Não sabia nem falar direito, né? Exatamente. Quem quer mais ganha, né? Eu sou muito nessa ideia. Cara, quem quer mais vai prosperar mais, vai ter mais resultado. E lá na ponta, a conta vai fechar, né? Entrando um pouco, a gente viu que a gente entrou num papo assim mais de alta performance, comportamento. O que vocês usam hoje no dia a dia de vocês para ser mais produtivo no trabalho? Todo mundo aqui trabalha pra caramba, então acho que é um ponto legal. Assim, o que tu sente assim, no dia a dia que vocês usam para ser mais produtivo no trabalho? Quer começar, Felipe? Pode começar. Tá, perfeito. Então, eu há algum tempo já, eu nunca tive uma memória em si muito boa. A minha memória é péssima de gravar algumas situações, tá? Então, o que eu uso pro meu dia a dia, que me ajuda muito, é ter a minha agenda 100% atualizada. Então, isso é uma coisa que me levou a um outro patamar de corretor, tá? E a agenda muito organizada, hoje eu uso o Google Agenda, né? Que eu acredito que a grande maioria usa aí. Cara, então, eu separo por etiquetas, por cores, por compromissos. Então, isso me facilita muito e eu acho que um corretor que tem uma agenda organizada vai muito mais... o CRM nem se fala, né? Mas, já dá pra chegar no agenda... CRM ainda tá o CRM é meio tenso, né? Calma, que vai chegar. Vai correr. Quem tá assistindo vai correr agora, não vai? Espera que a gente vai chegar no CRM. Tantos dias sem atualização desse CRM, né? Mas, enfim, a agenda, o Google Agenda pra mim ali é uma ferramenta simples, mas eu acho que é uma ferramenta que me lembra de muito e traz uma organização para mim essencial. Assim, eu acho que a organização com a agenda para mim é essencial para o meu trabalho hoje. Assim, não me imagino trabalhando sem uma agenda bem feita. Acho que é isso aí. Felipe? Cara, faço o básico primeiro, agenda. Eu uso muito a agenda para me organizar com reuniões, com compromissos mais pontuais. Checklist, lista com o que eu tenho que fazer. Cara, outros 2 pontos, assim, listar e olhar para as coisas que são urgentes e às vezes mais rápidas de tu resolver, e resolver antes de se tornar uma emergência. Algo que é importante resolver rápido. Isso me ajuda muito na produtividade. Daqui a pouco, cara, não acontecer um problema maior a partir daquilo e eu já ter resolvido enquanto era algo urgente. E outro ponto, cara, que me ajuda bastante, talvez seja uma questão pessoal, mas acredito que seja um padrão também. Cara, me exercitar, ir na academia. Cara, faz minha cabeça funcionar muito bem. Eu ficar uma semana, 15 dias sem fazer exercício, ir na academia, praticar um esporte, cara, parece que a minha produtividade, assim, cara, ela quebra bastante, assim, sabe? Sim. Então, são coisas que me ajudam. Só uma situação ali que tu falou de o que é prioridade, né? Acho que o corretor, ele tem... Para começar, ele no dia a dia dele é meio aleatório, assim. Eu vou fazer o que vem primeiro. Não tem uma agenda do dia em si, sabe?
Por mais que seja pequenas tarefas, tem que fazer. Mas acho que o principal é o corretor hoje, ele identificar no dia dele o que é de alta rentabilidade e o que é de baixa rentabilidade. Os dois têm que ser feitos. Mas o que é prioridade? Né? E com essa agenda, com essa organização, é importante. Acho que eu vi um vídeo hoje sobre... Agora tu falou da academia, né? Esse cuidado físico é essencial. Cara, o Bruno perguntou o que a gente faz para ser produtivo profissionalmente, né? Mas não existe o Felipe pessoal e o Felipe profissional. A cabeça é uma só. Uma só. Então, eu acredito muito que a gente faz de um lado, influencia do outro. E até mesmo na empresa, a gente busca trazer coisas, trazer ferramentas, treinamentos para os nossos colaboradores olharem para o lado profissional deles. E a gente vê que aquilo melhora eles como pessoa, eles, sabe, buscam aquele desenvolvimento, vão descobrindo novas coisas e vão se tornando profissionais melhores também. Então... E o CPF, ele tá muito alinhado com o CNPJ, então os dois eles têm que manter um equilíbrio, né? Cara, eu uso muito agenda também para minha... Fala para nós, Bruno, o que tu faz para ser mais produtivo? Abre teu coração. Não tem muito milagre, né? Agenda, cara, acho que todo empresário de alta performance que eu conheço usa agenda, tipo, do que a gente troca de ideia, conversa. Quem não usa, às vezes não é tão produtivo, né, de certa forma, quanto poderia ser. Atividade física eu concordo também. Tem semana que o cara não faz nada, parece que fica com a cabeça explodindo, assim, sabe? Então, acho que é importante para manter o equilíbrio. E tem um outro ponto que eu gosto muito, cara, que é a rotina de estudo. Porque tem sempre alguma coisa que a gente não sabe, ou que a gente não descobriu ainda. Então, quando a gente estuda, a gente mantém um hábito de leitura ou de ver algum curso. E aí eu gosto de separar sempre nos meus dias para desenvolvimento pessoal e para negócio. São os dois principais pontos ali que eu gosto de trabalhar. Então, essa rotina de estudo, cara, ela me ajuda demais a manter uma alta performance. Então, às vezes eu tô com algum problema. Peraí, com quem que eu podia estar olhando um conteúdo para aplicar aquilo, sabe? E aí vem insight, vem ideia e resolver o problema. Inclusive, até a gente tava no mês de Black Friday ano passado. Cara, teve uma ideia bizarra. Vou ter que trazer pra vocês ali. Tava no meio da academia treinando, ouvi um podcast do Alfredo Soares. E aí ele falou que teve uma campanha lá que um cliente fez, que o primeiro mês de mensalidade era R$1. Essa campanha que a gente aplicou, acho que foi o nosso melhor mês de venda na empresa. A gente nunca teve um mês tão... Foi a melhor campanha que a gente já fez e acertou. Tive essa ideia no meio da academia levantando peso. Tava ouvindo podcast. Cara, eu peguei a ideia que era para um cenário de roupa e adaptei para CTD. Então a gente fez uma campanha de... Não tô dizendo que tem que prostituir trabalho, prostituir serviço, o que tu vai fazer, não tô nem aí. A campanha, né? Certo, é uma campanha. É uma campanha, deu dinheiro, tô feliz. Cara, a gente pegou a primeira mensalidade do cliente, a gente cobrou R$1. Cara, mês de Black Friday. Prostituição, isso aí. Não te preocupa, primeiro mês, R$1. Deu, né, cara? Cara, a gente estourou de venda, a gente vendeu, acho que foi 30 mil novos contratos. Só pode cancelar depois do terceiro. Só pode cancelar depois do sexto. Do sexto, ó. Se não paga multa. Então, cara, pra mim, 20%. Não ganhei no primeiro mês. Mas, no teve a recorrência, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, entrou dinheiro. E às vezes o cara só tá com uma insegurança, porque ele já viu muita empresa de marketing que não entrega. Tu falou de nossa estratégia foi, de uma certa forma, abrir mão de parte da margem. A gente não perdeu. A gente só abriu mão de parte da margem, mas para abrir para crescer mesmo. O primeiro pagamento para 31 dias. Cara, e é agressivo, entendeu? E eu vejo que o mercado ele tá cada vez mais agressivo. E se tu investe, por exemplo, vou lá e invisto em tráfego, por exemplo, e tu não tem uma boa promessa, algo agressivo ali para te oferecer para um cliente, não digo que tu tem que ser igual a isso, a tendência de, com o passar do tempo, tu não desenrolar tanto o teu negócio, vai acontecer cada vez mais. A Love tá fazendo isso, né? De R$1, né? Eles estão mal de grana, né? Pô, contrataram o Neymar agora. Eles estão fazendo isso, propaganda. Né? E agora tu falou da academia ali, que te dá ideias de conteúdos ou de negócios, né? O lugar que mais eu tenho ideias de conteúdo é quando eu vou na igreja. O lugar que eu mais tenho ideia de conteúdo é quando eu tô dentro da igreja. Tô ali, concentrado. Quando vê, eu posso fazer isso. Sempre então, surge.
As minhas melhores ideias hoje foi quando eu tava entrando ou saindo de um culto. Então, isso para mim faz muito sentido, porque e a minha virada de chave foi depois de um culto de domingo. Eu digo a minha última virada de chave, porque eu saí do mercado imobiliário por um ano e voltei. Então, em 2023, em dezembro de 2023, eu tive uma virada de chave num culto. Então, as minhas principais ideias foram quando eu estava dentro da igreja. Então, tu usou o exemplo da academia, né? Uhum. Mas, para mim, funciona de uma outra forma, mas também quando eu não tô conectado de fato com o negócio. E é onde surge, né? É onde surge. Para mim é essencial, assim. E é uma coisa também que eu acredito que espiritualmente, indiferente da tua religião, enfim, eu acho que é importante. Isso é uma coisa que o corretor... vou falar um pouquinho do empresário, o dono da imobiliária, né? Sei lá, eu já vi vários corretores treinando às 3 horas da tarde. E para mim, hoje, se o corretor tem uma performance que está desenvolvendo, para mim isso é bom. Porque é um horário que eu sei que os clientes não estão respondendo. Por quê? Porque é 3 horas da tarde. Muitas vezes os clientes não conseguem responder. E o corretor está lá se exercitando, trabalhando na cabeça dele. Investindo no seu CPF. Investindo no CPF, né? E cuidando da qualidade de vida dele. Isso é muito importante. Então, para mim, eu vejo... Faz muito sentido o corretor investir nele. Entra muito naquele lado que não existe o pessoal e o profissional, né? E principalmente o empreendedor, ele tá sempre pensando tudo que ele vai fazer, surge ideias, ele tá sempre buscando ideias, passando por desafios. E, cara, eu tenho muito buscado ultimamente, assim, essa conexão, tenho sentido muito, muito mais próximo, assim, a Deus. E, cara, muitos momentos, assim, que eu sinto uma certa dificuldade, às vezes não tô achando resposta para algo, cara, ou, sabe, eu tô com aquela angústia, assim, cara, o cara às vezes reza consigo mesmo ali em casa, ou vai num culto, numa igreja, seja lá qual for a sua religião, e parece que vai te mostrando o caminho, assim, abre uma brecha, não traz, não é porque tu foi na academia, solucionou todos os teus problemas. Não. Tu foi na igreja, acabou com os teus problemas. Cara, te dá, às vezes, um sinal, um norte, caminho, né? uma ideia que te abre. Eu acho que isso é muito conversar com Deus, tá? Eu acho que quando se fala em conversar com Deus, é muito essas ideias nesses momentos, como tu trouxe o exemplo. Esse é a resposta que ele te dá. Mas acho que sobre qualquer crença religiosa, é o mais louco de tudo, né? Quem acredita. Porque tu conversa com alguém que tu nunca viu. E nunca vai Nunca ver, viu, teoricamente. né? Então tu crê em algo que tu nunca viu. E te Tu dá quer respostas. uma crença maior que essa. Resultado. Indiferente, né? Do que tu acredita. Ô, Bruno, e fala pra nós, então, pra dar continuidade aqui. O Bruno não nos contou ainda qual foi o maior desafio profissional que tu teve até hoje e o que tu fez pra superar. Desafio profissional, cara. Qual foi teu maior desafio? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Foi tudo fácil. Fala pra mim. Trabalhar com o Felipe. Aguentar o Vênus 5 anos. Calma. Comendo um docinho, virando na camisa. Deixa eu ver, cara, o maior desafio. Cara, o maior desafio pra mim, assim, uma das coisas que eu acho que mais me pega é quando o cliente tá dando merda. Quando algo no meu processo não tá funcionando, e, cara, vai dar merda, a empresa tá crescendo, não tem como não dar merda. Quem fala que não dá coisa errada, não tem como não. Mas uma das coisas que me pega é eu ver que tá dando merda, e tá dando merda por falha de processo interno. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me incomoda, assim, sabe? Não sei se seria bem um desafio, mas algo que me incomoda muito, sabe? Então, tipo, eu boto muita energia em resolver lacunas de processo. Tá, isso aí tá falhando, vamos resolver assim, dessa forma. Vamos resolver isso dessa forma. Porque todo problema, eu acredito que tem que ser uma melhoria no nosso sistema, tem que ser uma melhoria dentro da nossa empresa. Então, problemas vão aparecer, erros vão aparecer, mas a gente tem que estar sempre desenhando uma solução para isso. Então, meu desafio é o que eu vou promover para evitar mais erros, sabe? Evitar dar um erro, evitar acontecer alguma coisa de maior porte, assim. Acho que esse sempre é o maior desafio, assim, que eu vejo do negócio em si, né? E outra, no momento zero, né? O desafio no momento zero é que tu tá lá trancado no fundo do teu quarto,
acreditando num sonho que tu não sabe se vai acontecer. Tá, peraí, vendem trabalhar com o digital, mas será que isso realmente acontece? E, enfim, a gente chamei o Bueno para ser meu sócio desde o momento zero, a gente abraçou isso junto e, cara, desde então é pauleira, fazendo o negócio acontecer. Mais de 10 pessoas no time, mais de 1 milhão faturado, cara, o negócio expandindo, sabe? E o foco é sempre esse, a gente não desistir, nunca desistimos e nunca vamos desistir de fazer um negócio bem feito. Né? Olha que emocionante, hein? Bom, né? Não, é bom, é bom. E aí, Cauê, fala pra nós, teu maior desafio e qual foi o maior insight de superar ele? Eu acho que o meu maior desafio dentro do mercado imobiliário foi quando eu fiquei um ano afastado e voltei pro mercado, tá? Não é nem sobre o voltar, é sobre... Vai, agora? O que eu vou fazer? Porque eu trabalhava num determinado nicho, né? E eu passei para outro nicho dentro do mercado imobiliário. Mas acho que o maior desafio para mim foi começar novamente algo que de fato eu já sabia. Então, mesmo eu já sabendo, acho que ainda assim tinha aquela insegurança, né? Então, o meu maior desafio foi ter parado um ano, não foi exatamente um ano, e ter voltado para o mercado imobiliário, né? E daí eu vi que realmente era aquilo ali que eu amava, era aquilo ali que pertencia à minha vida. Então, esse foi o meu maior desafio, assim. E graças a Deus eu fui para um lugar, para um ambiente que tinha pessoas excelentes, profissionais muito bons, que em alguns segmentos, em alguns aspectos do mercado imobiliário eu sabia mais que eles, mas eu tive que, vou descer um degrau. Humildade, né? Trabalhar humildade. Botei o chinelinho da humildade, desci alguns degraus e eu vou aprender com quem realmente tá nesse mercado e eu tenho que aprender, porque era algo novo, por mais que eu sabia do mercado, eu aprendi algo novo, tá? Então, acho que esse foi o meu maior desafio e ainda bem que me botaram em um lugar que tinham pessoas excelentes. Massa demais. E tu, Felipe? Demais. Conta pra gente. Nós, cara, Cara, o coração. O maior desafio é trabalhar com o Bruno agora, fala. Se esse fosse o maior desafio, cara, são 10 anos de amizade, a gente já teria se matado há muito tempo. Já teria. Acho que esse é um desafio que a gente supera de boa, assim. Cara, foi o primeiro momento, o Bruno me chamou na Estaca Zero ali, eu sempre, desde os meus 13 anos, cara, tenho essa coisa de empreender, o que eu vou fazer pra empreender? Eu penso isso desde os 13 anos. Sempre com ideias, querendo fazer. Cara, comecei com 13 anos lavando carro, pintando... Eu também fui lavador. Pintando porta, casa de vizinho, de pintor, fazendo bico, fazendo vinho, carregando caminhão na Ceasa. Então, cara, fui de tudo um pouco. E sempre buscando aquilo. Cara, quando o Bruno me chamou, acreditei demais na ideia, assim, sabe? Na hora eu pensei, Era 0 clientes e um sonho. 0 clientes e um sonho, mas uma oportunidade, porque era 2020, todas as empresas estavam precisando migrar, só que foi algo totalmente novo para mim. Então, sim, cara, quebrei muito a cabeça para entender tudo, né, do mercado. E, cara, começamos a entender, começou a fluir também dentro do quarto, como o Bruno citou. Cara, meu escritório era no meu quarto, então passei muito tempo ali, que era da cama pro escritório, no caso, sentar na mesa do lado. E, cara, vi o sol nascer, anoitecer, e ali não passava, e, tipo, buscando aprender, começou a subir as demandas. Então, cara, o cara basicamente não tinha vida no início. Foi bem difícil, até que a gente chegou naquele ponto que eu comentei, de começar a contratar. Então, cara, dali começou a dar uma aliviada, comecei a olhar o sol da rua, vamos dizer assim. E, cara, depois, num próximo passo, já num próximo nível, um desafio muito grande para mim é lidar até hoje com pessoas com a injustiça. Não a injustiça em si, mas com pessoas trapaceiras, mal intencionadas, pessoas que querem passar o outro para trás, enfim. E, querendo ou não, crescendo nessa jornada aí para chegar onde a gente já chegou e é onde a gente quer chegar, a gente tropeça muito com isso. E, cara, isso é uma coisa que me incomoda demais, assim. A injustiça, as pessoas desonestas, cara, é uma coisa que é um desafio para mim lidar com essas pessoas, assim. Então, esse é um desafio. E
acho que a maior virada é entender que sempre vai surgir nessa jornada esses tipos de desafio e buscar o quem, o como. Sim. Como tu vai superar e ir para o próximo desafio, para a próxima dificuldade que vai ser, cara, pode ter certeza. Tu vai superar um desafio, tu vai superar um problema e vai ter outro. E aquele outro vai ser muito maior, muito mais difícil. Então, até mesmo o que o Bruno trouxe da rotina de estudos, cara, é algo que vai te ajudando muito nesses desafios. Perfeito. E outra coisa, cara, é ter um mentor, né? Eu acho que é algo que a gente sempre tem que estar alinhado, não só em como que eu vou fazer aquilo, mas quem vai me ajudar eu a chegar no próximo nível. Porque é muito mais fácil quando tu vai com alguém que já chegou lá. E não quer dizer que seja a mesma pessoa sempre, né? Não, daí tu pode ir Não. trocando, pode ter o teu mentor de negócio, teu mentor de gestão, teu mentor de vendas, e cada um vai te trazendo um ponto. Porque daqui a pouco esse cara sabe crescer a empresa dele, mas a vida pessoal dele é uma merda. E vice-versa, entende? Então, isso pode acontecer dentro dessa jornada. Então, é muito importante tu ver quem vai te ajudar a chegar mais rápido nos teus objetivos. Meu objetivo é ter um shape bonito? O que eu vou fazer pra isso? E a gente precisa de pessoas, né? Não E tem é como. natural, dentro desse processo de desafios maiores, cara, que a pessoa que te levou do A pro B não vai ser a mesma pessoa que vai te levar até o C, que não vai ser a mesma pessoa que vai te levar ao D. Às vezes a pessoa vai te ajudar a pular 10 casas, vai, mas ela não vai te levar na jornada que tu quer. Não vai até o final, né? Para um outro episódio, eu quero trazer uma situação de empreendedorismo que o Felipe falou, que ele desde novo, né, tinha esse lado do empreendedorismo, e um outro episódio aí eu conto uma situação que aconteceu comigo com 17 anos. Cara, mas acho que a gente tá chegando ao fim aí, e para falar de mercado imobiliário, o que vocês veem do ponto de vista da visão, da experiência, do que vocês vivenciam hoje no mercado, que não tem espaço em 2025 e adiante para pessoas que não fazem no mercado? Eu acho que não tem, nunca teve, nunca vai ter pessoas que não botam a cara. Tem que botar a cara e fazer acontecer. Não tem espaço para corretor, falando do mercado imobiliário, corretor vagabundo. Corretor que é acomodado não vai ter performance. E esse relacionamento com pessoas tem que existir. Então, corretor não vai ter espaço nem em 2025, nem 2026, nem 2027, quem não botar a cara e fazer, né? Eu vi um Reels semana passada sobre ligações. O mercado de ligações nos Estados Unidos fazem 128 ligações no dia. E os corretores brasileiros, ou o vendedor brasileiro, enfim, fazem 18. Então, como tu, corretor hoje, né, acomodado, vai fazer 18 ligações no dia, sendo que os americanos conseguem fazer 128. Vamos mudar isso, né? Então, corretor acomodado em 2025, não, ou 26, 27, não vai ter espaço, nunca. Bom, hein? Concordo. Cara, a gente vê no dia a dia, isso se repete muito. Muito. É o cara que eu fico lá atrás da minha mesinha, mexendo no meu notebook. E aí? E o cliente? Tô vendendo? Não tô vendendo? Não liga, não vai atrás. O cara não responde, ele não chama de novo. Se não vendeu, a culpa é do marketing. Né? O marketing não trouxe leads o sabe? suficiente, o cara não responde, o cara não atende, e aí o cara fica sentado lá esperando chegar o lead do marketing, que ele anota o pedido e assina o contrato e entrega a chave. Eu acho que ele não quer comprar, né? Oi, tudo bem? Eu sou corretor de imóveis. O que tu precisa? O que tu precisa, né? E uma coisa que... Só sobre o corretor, né? Eu não conheço nenhum corretor, se tratando do mercado imobiliário, que é case de sucesso, que teve um sucesso na carreira, que não é um bom captador. Corretor que não é bom captador, sendo ele de clientes, compradores ou vendedores, ele não vai ter sucesso. O melhor, se tratando do mercado imobiliário de usados, o corretor que mais vende é o que mais capta imóvel. O produto é o que manda, né? É o produto que manda. Pra mim, cara, deixa eu ver, 2025. 2025 é o ano... 2025 não é o ano de quem não se preocupa com toda a jornada do cliente. O que é se preocupar com toda a jornada do cliente? Você tem que entender que ele entra sendo um lead no momento zero e tu tem que proporcionar a melhor experiência em cada etapa até acontecer uma venda. E tem muita gente que está preocupada com o quê? Lead, venda, lead, venda, lead, venda.
e não se preocupa com uma jornada inteira. E o mercado está cada vez mais competitivo. Sim. Então, tem que fazer do teu atendimento ser uma experiência, ser algo único para o cara. E aí entra CRM, entra um bom script de atendimento, entra uma boa comunicação. Mas se tu tem um atendimento reativo, o negócio não vai acontecer. Oi, tudo bem? Estou à disposição aqui. Qualquer coisa me chama. Cara, não vai vender. Entende? Então, o mercado que eu vejo aí para 2025 é muito mais voltado para isso. É ter um bom atendimento, focar na experiência do cliente, que a gente pode melhorar cada vez mais para ter um bom resultado. E tu, Felipe? Cara, para 2025, eu acredito em 2 pontos, tá? Primeiro, o básico bem feito da venda no mercado imobiliário, da gestão em si, que é o cara buscar produto, o cara ter um CRM organizado, o cara que insiste, faz ligação, tá? Aquele cara que ganha na raça. E segundo passo, cara, o cara que não se posiciona nas redes sociais, tá? Cara, não tem. Tu pode ter um baita relacionamento, tá? Conhecer bastante gente. Mas às vezes o cara vai estar comprando do outro porque ele viu o produto do outro, o mesmo produto que tem. Então, cara, esse posicionamento nas redes sociais, a gente vê pessoas... Cara, tem um cara, o bilionário lá, o João Adib lá da CIMED. O que o cara precisa? Tá criando conteúdo, tá se posicionando, tá mostrando do negócio dele, tá agregando valor. E aí o cara tá fazendo e tá tendo diversos cases, que eu acompanho muito ele, vejo podcast dele, cara, de produtos que ele lançou depois desse posicionamento, de coisas que os caras estão entrando na farmácia para comprar CIMED, comprar a Lavitan, comprar aquele outro das meninas lá da Coafine, Lave Coafine. Depois que o cara começou Valentina esse movimento, Bolo, cara, não existia isso antes. Então, por que a imobiliária, o corretor, não vai fazer isso? Todo mundo do mercado imobiliário, que provavelmente esse mesmo cara que está procrastinando, enfim, não acredita em se posicionar, em criar o conteúdo dele, em ter a persona dele lá nas redes sociais, todo mundo que ele admira, que está na frente dele, que está vendendo mais que ele, tá fazendo isso, tá se tornando conhecido por isso, entendeu? Tá vendendo mais através disso. Às vezes o cara fica muito naquela espera do tráfego pago, mas, cara, o tráfego pago, tu parou de investir, acabou os leads. Os leads, cara, cada dia que passa, tá mais caro, tá mais difícil. Cada vez mais, tu precisa de um gestor de tráfego melhor, tu precisa de um produto melhor, tu precisa investir mais. Enquanto o teu posicionamento, tudo bem que seja algo de mais longo prazo, mas, cara, é o teu posicionamento, as pessoas, é o teu branding pessoal, as pessoas vão te conhecer, vão te buscar, e tu, cara, é só o teu tempo de gravar ali, entendeu? Então, o cara deixar de fazer isso em 2025, ele vai estar deixando de existir no mercado. Sim, tem uma frase que foi a frase, só pra gente finalizar o podcast, foi uma frase que me movimentou e movimenta, assim, toda vez que eu penso em parar de falar, de parar de criar um conteúdo, de produzir, que é essa: milhares de pessoas vão morrer na ignorância porque você se calou. Cara, essa frase, ela mexe muito comigo, assim, teve um significado muito forte no momento que, eu não vou criar conteúdo, isso não vai dar resultado, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Cara, funciona, tu não precisa ter 30 mil seguidores, com 4, com 3, com 2, com 1000, tu já consegue começar a construir isso. Não. E essa frase mudou, assim, meu jogo. E pra finalizar, falando uma frase que mudou pra mim, esse jogo de começar a gravar, botar a cara na frente das câmeras, foi uma frase que o Fábio Rosa falou pra mim, que é a seguinte: enquanto os ruins estão fazendo e ganhando dinheiro, os bons não estão fazendo e não estão ganhando dinheiro. Então, pra mim, isso foi uma virada de chave para iniciar as gravações e vídeo e conteúdo para as redes sociais. Então, acredito que é isso aí. Felipe, fala mais alguma coisa? Baseado em tudo isso que a gente trouxe nesse episódio que surgiu, a ideia do podcast em agregar valor, em educacional, em gerar conteúdo. E, cara, bom demais trocar esse papo com vocês aí. Espero que... Achei massa, hein? Produtivo, essa linha produtiva. Espero que o pessoal que está nos acompanhando aí tenha gostado e aguardem que vão vir convidados bem legais. A gente está já com alguma programação aí em mente, mas não vamos falar muito, né? Deixa o mistério, deixa a ideia, mas voltamos. Voltaremos. Bora pra cima, vamos fazer acontecer. Então 2025 tá. ao ano. Obrigado para todo mundo que vai nos assistir aí. Episódio número 0 e vai ser o primeiro de muitos.
Tchau, tchau. Abração. Valeu, galera. Thank